Bom dia, pessoal. Estamos aqui nesse momento iniciando a disciplina de Física 1 e nesse primeiro momento, baseado no livro do Halliday, tá? O Mecânica, 10ª edição, tá? A gente começa os nossos estudos falando sobre o capítulo 01, que vamos falar sobre medições, tá? Bom, fazer uma medição é você pegar um padrão, tá? E a partir desse padrão você fazer uma comparação com aquilo que você tem nas mãos, certo? Então, por exemplo, quando você resolve ir lá e medir o tampo de uma mesa, você está colocando ao lado dela uma régua, uma trena, certo? Essa régua e essa trena, ela vai ter divisões que foram estabelecidas por pessoas ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, tá? E a partir disso você então consegue definir que tal mesa, por exemplo, tem 80 centímetros e que esses 80 centímetros, quando você usa uma régua aqui na Europa, na América do Norte, na Austrália, na Ásia, esses 80 centímetros serão exatamente os mesmos em qualquer um desses locais, tá certo? Então, quando eu resolvo fazer uma medida, eu preciso ter um padrão de comparação e a partir desse padrão de comparação eu consigo ver quanto que vai medir essa minha mesa, por exemplo, tá certo? Bom, quando a gente começa a ver essas questões para medições, nós vamos ver que existem as grandezas fundamentais. Essas grandezas fundamentais, tá? Elas estão estabelecidas da seguinte forma. Então nós vamos ter o comprimento, nós vamos ter a massa, nós vamos ter o tempo, a corrente elétrica, nós vamos ter a temperatura, nós vamos ter a quantidade de matéria, e nós vamos ter a intensidade luminosa. Todas as outras unidades de medida que conhecemos, elas são decorrência dessas aqui, tá certo? No Sistema Internacional de Unidades, basicamente nós vamos ter que o comprimento é em metros, tá? A massa é em quilogramas, o tempo é em segundos, a corrente elétrica é em ampere, tá? A temperatura, Kelvin, quantidade de matéria é o mol e a intensidade luminosa é a candela, tá certo? Quando a gente fala de unidade de medida, sempre que se tratar de nome de pessoas, né? Por exemplo aqui, ampere, tá? Então, essa unidade de medida, ela vai ter que ser
em maiúsculo. Kelvin, essa unidade de medida vai ter que ser em maiúsculo. Agora, quando não está associado a nome de nenhuma pessoa, aí simplesmente metros vai ser um M minúsculo, quilogramas o kg, tá? E segundos um S minúsculo, tá certo? Nesse primeiro momento, nesse semestre, basicamente nós vamos usar muito essas 3 unidades de medida aqui, ok? Então, por base nessas 3 unidades de medida, a gente consegue pensar em grandezas que são derivadas dessas. Por exemplo, vamos pensar. Deixa eu mudar a cor aqui. O que é a velocidade? A velocidade, a grosso modo, nada mais é do que a distância dividida pelo tempo. Então, eu posso dizer que a unidade de medida dessa velocidade, ela vai ser uma unidade de medida de comprimento. Por que eu estou associando o comprimento? Porque é uma dessas minhas unidades básicas, então comprimento, massa e tempo, que é o que a gente vai usar mais nesse primeiro momento. E o tempo realmente é tempo, não muda muito, tá certo? Bom, quando a gente começa a ver outra unidade de medida, aceleração, outra grandeza, perdão, aceleração. Então, a aceleração, ela é o quê? A variação da velocidade dividida pelo tempo. Mais velocidade, a gente acabou de ver que é o distância sobre tempo. Novamente, sobre tempo. Usando a matemática básica, se eu tenho aqui a divisão de 2 frações, não esqueça que esse tempo aqui embaixo, ele está sobre 1, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter a distância sobre tempo vezes, tá? A fração de cima vezes a de baixo ao contrário, 1 sobre tempo. Ou seja, vai ficar a distância sobre o tempo ao quadrado. Então, quando eu vou pensar na unidade de medida de aceleração, ela vai ficar uma medida de comprimento sobre a unidade de medida de tempo ao quadrado. Só para fazer uma lembrança aí, vamos lembrar da aceleração gravitacional, que é uma aceleração, que normalmente a gente usa o quê? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, metros é uma unidade de comprimento no sistema internacional, segundo é uma unidade de tempo, mas ela está ao quadrado, tá certo? Bom, quando a gente pensa em mais unidades, em mais grandezas que a gente pode pensar da mesma forma, vamos pensar em força. Força, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Bom, a massa vezes a aceleração, a aceleração a gente acabou de ver. A massa, tá? Ela tem a sua própria unidade básica, então vai ficar o quê? Massa vezes comprimento sobre o tempo ao quadrado. Perceba assim, ó, se eu não soubesse, se eu já não estivesse com essa parte pronta aqui, logo acima, eu teria que pensar em como chegar nessa parte aqui, tá certo? Óbvio que depois, quando a gente pensa no sistema internacional, essa unidade aqui acabou virando Newton, tá? Como eu falei para vocês, Newton está associado ao nome de uma pessoa, e nesse caso, não esqueça de colocar essa unidade de medida aqui
em maiúsculo, tá certo? Bom, dando continuidade, tá, em outras unidades que derivam dessas básicas, né? Por exemplo, a energia. Bom, todos nós sabemos que a energia ela tem como unidade no sistema internacional o joule. Mas vamos pensar o seguinte, ó, por exemplo, o que é a energia cinética? A energia cinética é a energia que um corpo tem associado à sua massa e à sua velocidade. Então, energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Bom, massa é uma unidade de medida, tá? Velocidade, nós já vimos que é comprimento sobre tempo. Isso aqui fica ao quadrado. O 2 é uma constante. Constante, nesse caso aqui, não tem nenhuma unidade de medida associada a ela. O 2, por ser um número, né? Então, a minha energia cinética é essa. Bom, mas energia, por exemplo, potencial gravitacional, que é mgh. Será que vai ficar exatamente como isso aqui? Bom, então vamos parar e vamos pensar. Massa, tá? Acabamos de ver que a aceleração da gravidade, ela é o comprimento sobre o tempo ao quadrado, e a altura, que nada mais é do que uma distância entre um plano mais baixo e um plano mais alto, que também tem a unidade de comprimento. Quando eu faço esse ajuste aqui, eu vou ter massa vezes comprimento ao quadrado sobre, comprimento vezes comprimento, né? Sobre tempo ao quadrado. E quando você para olhar, tá? Comprimento ao quadrado, tempo ao quadrado, então quer dizer que efetivamente essas duas unidades de medida aqui, por mais que tenham se iniciado de grandezas básicas diferentes uma da outra, né? Mas quando a gente chega nos finalmente aqui, essa nossa análise de unidade de medida faz com que nós tenhamos exatamente o mesmo resultado. Então, é importante que você saiba, para essa nossa disciplina aqui, tá? Que a gente vai trabalhar muito com comprimento, massa e tempo, e a partir dessas unidades básicas, né, a gente acaba conseguindo escrever todas as outras que nós vamos ter aqui para frente. Pensando na sua função de engenheiro, que eventualmente vai receber aparelhos, equipamentos de outros países, de outros continentes, etc. e tal, muitas vezes essas unidades de medidas, essas análises, elas são muito importantes para que você possa saber, de fato, quais são as grandezas que esse construtor usou para poder você se balizar nas suas decisões frente àquele equipamento, tá certo? Bom, tendo passado pelas unidades de medida, o nosso próximo foco agora é discutir e lembrar com você um pouco sobre a notação científica, tá? A notação científica, ela é uma maneira de você escrever números extremamente grandes. Por exemplo, a distância da Terra até a Lua é de aproximadamente 384 mil quilômetros. Se fosse em metros, seriam 384 milhões de metros. Tá? Quando eu vou pensar, por exemplo, hoje em dia se fala muito em nanotecnologia. Pô, nanotecnologia é 0,000000001 metro. Tá? Então, quando a gente começa a falar desses números muito grandes ou muito pequenos, é importante a gente estabelecer algumas regras para facilitar a nossa vida. Então, a notação científica é eu escrever todo e qualquer número, tá? Desse jeito aqui. A vezes 10 na N. Então, perceba que o meu número vai se tornar uma base 10. Por que uma base 10? Porque se eu estou pensando no número, por exemplo, 5678, tá? Se eu desloco a vírgula uma casa para cá, 5,67,8, se eu multiplicar por 10, eu volto a ter o número que eu tinha. Se eu quiser deslocar mais uma casa para cá,
5678 vezes 100. E esse 100 é 10 ao quadrado. Então, esse fator de multiplicação 10 é exatamente o quanto que eu vou deslocar a vírgula para lá ou para cá dentro de um determinado número. Então, isso a gente precisa ficar bem atento porque que surgiu esse 10. Agora, vamos pensar quem que é, por exemplo, esse A. Tá? Então, esse número A que está aqui na frente, ele é um número que vai poder ser maior ou igual a 1, mas obrigatoriamente tem que ser menor do que 10. Então, se eu paro para analisar isso aqui, ele pode ser até 9,999, mas não pode ser 10. Isso significa dizer que ele vai ter apenas um número antes da vírgula, sempre. Não é lá uma vez ou outra, tá certo? Bom, quando eu vou tentar aqui fazer alguns exemplos para a gente poder pensar neles. Então, por exemplo, eu vou ter aqui o número 235.000, tá? Eu vou ter aqui o número 48.700. Bom, mas aqui ficou muito perto aqui. Deixa eu apagar e botar aqui mais para baixo aqui. Perdão. Tá? 48.700. Tá? Vou fazer aqui dois números menores. 0,231 e o outro aqui 0,000438. E o meu objetivo nesse momento é transformar esses números em nas suas notações científicas, tá certo? Então eu disse para você que esse A tem que ser maior ou igual a 1 e tem que ser menor do que 10. A minha regra para você é a seguinte: quando você for olhar o número, olhe o número da esquerda para a direita. Qual é o primeiro número diferente de 0 que aparece da esquerda para a direita? Aqui é o 2. Então vai ficar 2,35. Da esquerda para a direita, qual é o primeiro número diferente de 0? É o 4. Então, 4,87. Da esquerda para a direita, qual é o primeiro número diferente de 0 que aparece? O 2. 2,31. Da esquerda para a direita, primeiro número diferente de 0 é o 4. 4,38. Tá certo? Bom, quando eu passo para analisar e dar continuidade a isso, como é uma notação científica, todos eles, sem exceção, vão ser multiplicados por 10. Tá? Bom, só que agora eu tenho que pensar em quem é esse N que está aqui em cima. Esse N, tá? Ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Então ele vai poder ser, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, qualquer um desses números aqui, certo? Então, quando eu paro para pensar nele, esse N, ele não representa a quantidade de zeros, ele representa a quantidade de casas que eu precisei deslocar a vírgula, de onde ela estava até onde eu vou precisar. Então vamos começar por esse que está mais fácil. A gente consegue avaliar perfeitamente bem que a vírgula está aqui, mas eu preciso trazê-la para cá. Quantas casas eu desloquei a vírgula? 1, 2, 3. Então aqui vai ficar 3 casas. Aqui, quantas casas eu desloquei a vírgula? 1, 2, 3, 4. 4 casas. Bom, aqui, onde é que a vírgula está? Ela está ali. Ela só não aparece porque ela não precisa. Por exemplo, se eu digo que você tem 10 reais no seu bolso, eu posso simplesmente escrever isso. Agora, se eu quero dizer que você tem 10 reais e 50 centavos, automaticamente eu insiro a vírgula aqui onde eu preciso dela. Tá? E é o mesmo que acontece aqui. A vírgula está ali, ela não aparece porque não é necessária. A vírgula está aqui, ela não aparece porque também não é necessária nesse momento. Tá certo? Então, quando eu paro para olhar nisso, deixa eu apagar aqui essa parte aqui da nossa análise monetária. Então, quando eu paro para olhar aqui, eu estou com a vírgula aqui, mas preciso dela lá.
Então, quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Bom, agora a gente precisa pensar no seguinte. 10 na terceira é 1.000. 2,31 vezes 1.000 vai dar 2.310. Não corresponde a esse número. Então, sempre que você trouxer a vírgula da esquerda para a direita, esse fator aqui vai ser negativo. Sempre que você deslocar a vírgula da direita para a esquerda, isso aqui vai ser positivo. Só fazendo um pequeno adendo aqui, né, sobre as nossas análises, principalmente quando a gente pensa aqui, tá? 4,38 vezes 10 na menos 4 é 4,38 sobre 10 na 4. Propriedade de potência, se eu vou deslocar do numerador para o denominador uma potência, eu simplesmente modifico o sinal do expoente, tá? Então, 4,38 sobre 10.000 vai me dar rigorosamente aquele número que está lá. Então, por exemplo, quando solicitarem a você, passe o número tal para a notação científica, então, por exemplo, esse aqui é um resultado esperado. Certo? Então, notação científica é isso. Um comentário, tá? Que eu gostaria de fazer para vocês. Por gentileza, isso é uma regra, tá? Então, sendo uma regra, a minha sugestão é, você tem que aplicar ela. Você não tem que ficar inventando modas quanto a isso. Então, você precisa entender a regra e sempre que for solicitado a anotação científica, você precisa passar para ela da forma com que a gente está acostumado, ok? Pois bem, agora a gente precisa pensar que, por exemplo, dentre os resultados que a gente viu ali, 2,31 vezes 10 na menos 3, e aí eu não sei aqui se poderia ser metros, quilogramas, enfim, pode ser qualquer coisa. Esses expoentes aqui, algumas vezes nós já temos agora alguns prefixos que facilitam a nossa vida, tá? Bom, esses prefixos, quando você procura lá no Halliday, eles vão estar na tabela 1.2, que se encontra na página 2 do seu livro. Tá? Então, essa tabela aqui, ela vai ter, por exemplo, vamos pensar no nosso dia a dia. Hoje, quando a gente vai comprar um celular, a gente quer comprar um celular top, a gente tem, por exemplo, um processador que vai ter 2,8 GHz de frequência de trabalho. Tá? Bom, esse giga aqui, ele vale 10 na 9. Já pensou se você tivesse que apresentar isso aqui assim? Então, quando eu começo a usar esses prefixos que têm potências fixas associadas a eles, a gente acaba facilitando muito a nossa vida, tá certo? Então, por exemplo, quando eu vou comprar um determinado massa, então eu tenho lá, eu vou comprar 5 quilogramas de arroz, por exemplo. O arroz hoje em dia está caro, está valendo uma fortuna. Então, esse quilograma vale 10 na terceira. Tá? Então, hoje, pensando no nosso cotidiano, basicamente a nossa ideia básica é, a gente vai ter aí no nosso dia a dia o tera, que vale 10 na 12. Nós vamos ter o giga, que vale 10 na 9. Nós vamos ter o mega, que vale 10 na 6. Nós vamos ter o quilo, que vale 10 na 3. Por outro lado, nós vamos ter o que? O mili, por exemplo, miligrama, miliampere, tá? Que vale 10 na menos 3. Tá? Nós vamos ter aí o micro, que vale 10 na menos 6. E aquele que eu comentei com vocês agora, que a gente já está usando em nanotecnologia, né? Que está na ordem de 10 na menos 9. Tá? Então, esses são os prefixos que a gente hoje usa com muita frequência, tá certo? Mas que existem uma série de outros que recomendo a vocês
deem uma olhada lá nessa tabela aqui, que está na página 2 do livro do Hadley. Ok? Bom, para encerrar esse primeiro momento, a gente vai falar um pouco sobre a transformação de unidade de medida. Quando a gente vai fazer a mudança de unidade de medida, o livro do Hadley, ele sugere que você sempre tenha em mãos um fator de conversão. Tá? Vamos lembrar um fator de conversão que provavelmente você lembre que está associado à velocidade. Se eu estou com a unidade em metros por segundo e eu quero passar para quilômetros por hora, de metros por segundo para quilômetros por hora eu multiplico por 3,6, de quilômetros por hora para metros por segundo eu divido por 3,6. Só que, dependendo da situação, você nem sempre consegue encontrar de maneira fácil uma relação, um fator de conversão como esse. Então a minha sugestão para você é a seguinte: aprenda a usar a regra de 3. Vamos começar com aquele exercíciozinho básico. Então eu quero passar 5,26 metros, eu quero transformar isso em centímetros. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preocupar da seguinte maneira: qual é uma relação que eu conheço que seja verdadeira entre metros e centímetros? Todos nós sabemos que cada 1 metro tem 100 centímetros. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar metros embaixo de metros, centímetros embaixo de centímetros. Nesse caso, esse aqui seria um exemplo onde está o meu x, né, que eu não sei quanto é que está valendo aqui. Então aqui eu vou botar o meu ponto de interrogação. Feito isso, faça a multiplicação cruzada. Bom, aí é uma sugestão, não é uma obrigação. Muitos têm algumas dificuldades com matemática básica, então a minha sugestão é multiplicar sempre primeiro onde está o x. Então vai ficar o quê? X vezes 1 igual a 5,26 vezes 100. 5,26 vezes 100 vai dar 526. Tá? Esse 1 está aqui multiplicando, vai para lá dividindo, mas a divisão por 1, o elemento neutro da multiplicação, não vai fazer diferença. 526 o quê? O meu x está aqui associado em centímetros. Tá certo? Então, por exemplo, eu tenho... aí a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, né? 20 minutos e eu quero passar para horas. Quando eu tenho aqui esse fator de multiplicação 10, 100, 1000, é fácil, vai ser simplesmente mudar a vírgula para lá ou para cá. Agora, quando eu tenho isso daqui, eu preciso tomar um pouco mais de cuidado. Então vamos lá. Qual é a relação que eu conheço entre horas e minutos? Bom, todo mundo sabe que 1 hora tem 60 minutos. O que eu vou fazer agora? Hora embaixo de hora, eu não conheço quantas horas eu tenho, então eu vou colocar aqui o meu x. E aqui, minutos embaixo de minutos. Tá? Feito isso, faço a multiplicação cruzada. Esse vezes esse vezes esse. Então vai ficar o quê? X vezes 60, aquela sugestão que eu te falei, né? Primeiro multiplicar o x e do outro lado, 1 vezes 20. Tá? 1 vezes 20 é o próprio 20. O 60 que estava multiplicando, ele vem para cá dividindo. Tá? Então, se eu simplificar isso aqui, eu encontro 1/3 de hora. Tá certo? Bom, aí mais para frente você vai ver que se você colocar 0,3 horas, dá uma certa diferença de 0,33 horas de 0,333 horas. Tá? Então, por isso a minha sugestão, sempre que possível, mantenha-se usando na forma de fração. Então, esse é o nosso primeiro encontro, é a nossa primeira videoaula sobre o capítulo 1 do Hadley. Tá? Voltamos mais tarde com a sequência desse conteúdo. Grande abraço para vocês, tchau, tchau.